Breach, ele é um álbum que ele chegou muito carregado, né, de um peso que eu acho que pouquíssimas bandas contemporâneas conseguiriam, acho que, sustentar. Porque pensa só, ele não é só mais um disco, ele é o fechamento de uma saga que durou 10 anos, costurada ao longo de álbuns, videoclipes, entrevistas e enigmas, né, escondidos em sites, matérias promocionais e por aí vai. E aí que entra um dos aspectos que eu considero mais, acho que, fascinantes do 21 Pilots. Eles não apenas criaram músicas conceituais, algo que, um trilhão de artistas já fizeram, mas eles ergueram também um rico universo cinematográfico com uma mitologia própria, sendo os primeiros a entender como transformar sua música em uma versão quase MCU da era dos streamings de áudio. Cada símbolo escondido fazia parte de uma teia interligada, não só para dar contexto às composições, mas para criar uma comunidade. O fã não se limitava a ouvir, ele fazia parte de uma narrativa coletiva. E é sobre o encerramento desse audacioso plano de 5 álbuns, em alguns momentos até ideias prévias e paralelas, né, que eles conseguiram fazer, que a gente vai falar aqui hoje. Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Sou Peri Andrade, mil desculpas pela demora para poder falar desse álbum, dessa banda que a gente ama tanto aqui no canal. Ainda vou fazer outros programas aqui a princípio sobre o 21 Pilots, né? Mas eu queria dar meus pareceres sobre o álbum especificamente. Isso vai ser uma coisa que eu vou tentar fazer recorrente, mais de um programa, para poder abordar da forma mais completa possível aqui, passando para vocês essa espécie de análise, insight, né? Divagações sobre esse trabalho, posteriormente reagindo do álbum. Se faltar alguma coisa depois, a gente faz um extrazinho, não tem problema nenhum, tá? Então dá aquela moralzinha, tudo que eu peço aqui pra vocês, likezinho, né, comentário pra poder ajudar a botar o vídeo lá em cima. Se tiver aquele negócio de hype mesmo, legal, se inscreve aqui no canal se não é inscrito e me segue em redes sociais, pelo amor de Deus, TikTok, Instagram, o que vocês puderem. Sem mais delongas, vamos continuar aqui o videozinho, porque hoje tem coisa pra falar. Hoje eu já sei que tem uma galera aí que tá agoniada. Será que Breach é o fim mesmo dessa saga de Clancy, Blurryface, Dema, Banditos e por aí vai? Cara, sério, pelo amor de Deus. Pensei muita coisa aqui comigo, né, nessas inúmeras audições que eu já fiz desse álbum. Uma específica foi, será que esse final veio como uma consequência natural da explosão criativa que foi Clancy? Como o Tyler disse ao Zane Lowe, né, que o disco anterior necessitava um pouco mais de estofo, de coisas para poder encerrar aquela história. Ele não queria que fosse uma versão deluxe, né, porque não ia fazer jus à magnitude do projeto. Inclusive, o tempo aqui de uma obra e outra da discografia do 21 Pilots, acho que foi a mais curta, né, que eles já tiveram. Mas será que talvez justamente esse tempo misto de querer encerrar logo essa história com essa pouca distância entre trabalho e outro, talvez não foi uma coisa meio uma urgência desnecessária para lançar esse trabalho, para poder meio que quase completar ali uma coisa mais bonitinha, uma década, né, um número perfeito, tornando um ciclo ainda mais simbólico e não deixando essa poeira baixar ali, e a permitir também com que eles tivessem o tão merecido descanso, né, depois de tanto tempo com esse trabalho hercúleo, porque uma coisa que eles disseram realmente, acabando essa turnê de divulgação, que a princípio nem pro Brasil vai passar, eles vão tirar férias, a banda vai entrar em hiato. Até uma coisa positiva realmente, por coisas que eu vi nesse trabalho, para poder reenergizar o 21 Pilots da forma que eles precisam para poder abastecer aquele núcleo criativozinho ali deles. Eu digo isso porque, a princípio, eu tenho a sensação de que talvez foi um pouco dessas duas coisas que eu mencionei. Tanto a urgência, quanto a questão de querer explorar criativamente o que eles já estavam ali na vibe. Breach parece que em alguns momentos tem essa urgência dessa conclusão, quase como se o Tyler e o Josh estivessem dizendo: a gente precisa encerrar esse capítulo aqui para poder a gente se reconstruir. Essa sensação de exaustão criativa, como eu disse ainda há pouco. Tem uma coisa de tom comemorativo e tem uma qualidade, uma eficiência que eles sempre conseguem entregar. Melhor, por exemplo, do que Skeleton Nice nesse caso. Eu sinto que Breach, ele é um grande álbum. Ele tem alguns pontos meio anticlímax, meio com uma coisa meio uns apêndices ali, que deixa a experiência menos arredondada, porque pra mim foi Clancy. Na minha opinião, era como se a história ali estivesse brilhando, mas a canção em si, a forma que a música foi elaborada, ela não fosse
fosse tão forte quanto ela precisava ser. Clancy e Breach parece uma coisa meio temporada dividida em duas partes que a Netflix tem costumeiramente feito, assim. A Clancy é a parte mais polida, mais certeira, e Breach ela se alonga, às vezes um pouquinho demais, como se fosse aquele episódio extra que não precisava existir, mesmo que traga momentos tão intensos de tirar o fôlego que justificam a presença desse álbum, que eles tiveram que consertar algumas coisas ou dar algumas explicações que talvez nem tudo necessariamente precisava. Esse é o problema às vezes de você mexer com lore, no sentido que as pessoas são muito dependentes deles, e talvez eles mesmos sentiam que eles precisavam dessa satisfação. Talvez do que a vibe do 21 Pilots, algumas coisas ficarem abertas, e aí nisso você poder testar mais com músicas, você diminuir um pouco mais o escopo do álbum, seria um pouquinho mais benéfico. Talvez minha opinião, meu feeling aqui, pelo que eu sinto que eles construíram como identidade quase cinematográfica nesse jeito musical deles aqui de construir seus álbuns. Mas para não parecer, porque não é essa a intenção que eu quero que pareça, é um álbum ruim ou não tão bom, que eu gostei bastante dele. City Walls, por exemplo, é aquele clímax apoteótico, né? O tipo de rap rock, né? Misturado com piano, os refrões ali de arena. Uma coisa que só o 21 Pilots realmente ele pode entregar, inclusive, para além da música em si. Uma coisa que eu acho muito foda isso que eles fazem. Talvez a sensação que eu tenha mista de como o álbum poderia ter sido no final das contas, é essa coisa do grande finale da narrativa ser logo a primeira faixa. Coisa que eu acho que é muito boa que eles fazem pra nublar, eu acho, um pouco desse sentimento, que poderia até ser pior se não fosse uma banda tão habilidosa em contar histórias quanto eles, poderia ser ainda mais desequilibrado. Essa coisa da montagem fragmentada dessa história, das faixas indo e voltando, né, uma coisa meio filme do Tarantino, assim. Questão tanto de mood, de vibe, de estilo, quanto da própria história que eles estão contando. Você vê que as coisas se intercalam. As partes com mais intensidade, mais octanagem ali mais alta, músicas mais porradas, não exatamente todas estão de cara ou todas estão pro final. Ao mesmo tempo você tem instante controle emocional de uma vibração altamente cativante em momentos onde a peteca podia cair. Você vai dando essa regulada, é uma coisa que você sente nos ossos ali, que é bem esse supra-sumo da energia da vibe do 21 Pilots. Por isso que eu acho que o disco, mesmo não sendo tão eficaz quanto o Clancy foi, eu acho que é impossível não ter a sensação de homogeneidade daquele mundo que foi sendo elaborada, construído ao longo dessa última década. O equilíbrio aqui se forma desse jeito disperso, até faz, na verdade, muito sentido metafórico, pensando nas mensagens que eles compartilham com a gente ao longo dessas histórias, né? O ajuste de contas consigo mesmo, né? Se você pensar, nunca é uma coisa linear. Entender seus males, entender seus demônios, né? E lutar contra eles é uma coisa de vai e volta mesmo, cara. Muitas vezes acho que tá bem e tal, e ter recaída e você ter que se manter firme. Eu acho que faz muito sentido, é até bonito isso, de certa forma. Por isso que eu sempre digo, cara, mesmo que você não concorde com tudo do jeito que uma obra resultou, como eu tô falando aqui das minhas opiniões sobre o Breach, você tem que entender ali o que ela tá fazendo, mesmo nas suas imperfeições, nos seus erros. Isso às vezes diz muito mais do que talvez se ele fosse só certinho, perfeitinho. E se tem uma coisa que o 21 Pilots sempre mostrou pra gente, dá pra ser belo, abraçável nessas imperfeições. Seguindo aqui com outros bons momentos que eu acho que do disco, The Contract, primeiro símbolo que veio com aquela guinada new metal, a mistura ali dos murmúrios com autotune, o verso mais arrepiado, né? Aquela coisa do flowzinho, né? O falsete carregado no bateria rápida, os sintetizadores espalhafatosos no choque ali com as guitarras distorcidas. É aquela coisa que parece que tá emulando o Linkin Park da época do Meteora, com uma produção mais contemporânea, The Drum Show com o Josh fazendo ali o registro vocal dele, uma coisa mais grave e melancólica, contrastando ali lindamente com os refrões mais intensos do Tyler. Acho muito bacana o estilo acelera e freia num jogo quase metalinguístico também de Raw Fear. Na faixa Garbage, ficar brincando ali com o ouvinte antes de se declarar com a frase I feel like garbage. A coisa mais emocionante de Cottonwood ali abrindo espaço para essa parte mais de fragilidade. Gosto muito também de Intentions, como que encerra tudo nesse tom mais meditativo, quase espiritual, e traçando paralelos com coisas lá de trás,
como Truth de Vessel, ou seja, coisas que não estavam nem inicialmente nesse lore, mas como que eles vão dando voz, presença, dando narrativas ainda mais aprofundadas, linkando com coisas que são importantes para eles e para os fãs. Olhando como um todo, eu acabo vendo Breach como esse disco que ele é maximalista, ele é teatral, momentos até caóticos, né? Nem sempre vai ser refinado, mas ele é absolutamente fiel ao espírito do 21 Pilots. Num primeiro momento, ele sim é uma despedida, mas ele também é um lembrete, porque se eles conseguiram fechar uma era inteira desse jeito, a sensação que fica é que o próximo passo, desculpa, para esses caras vai ser maior. Talvez o maior legado que fica do 21 Pilots em tudo que eles fizeram aqui foi essa saga. Mostrar que o rock, ele não precisa estar preso a fórmulas clássicas para poder soar grandioso, que ele pode ser híbrido, pode ser experimental e até bagunçado, desengonçado. Ainda assim, vai conectar multidões, mostrar que a música hoje não é só som, a música também é narrativa, é estética, é comunidade, e que o 21 Pilots vai ser sempre a banda que prefere arriscar demais do que ficar na zona de conforto. Aposto com vocês que trocentos artistas ainda vão tentar emular tudo isso que eles fizeram aqui, mas vou te falar, para fazer nesse nível de qualidade, nesse nível de ambição e durante tanto tempo, sem deixar a peteca cair, não é para qualquer um não. Esse aqui foi outro programa de análise, insights, devaneios, né, sobre álbuns que eu achei, no final das contas, de Breach, do 21 Pilots, e uma breve ter mais, mas com muita saudade já, muito aperto no coração, esperando que, né, venham pra essa despedida aqui no Brasil. Curte, comenta, compartilha, dá aquela joinha pra gente aí, dá aquela moralzinha, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui.